Olá, bons ventos! Espero que tenham tido uma ótima semana. E ao som de Darius, com a música Mountains, eu, montanista Fred Duclerc, mais uma vez com muita fé e alegria, apresento o podcast Reset Humano, com o episódio número 72, com o tema Ser um Gigante. O que é um gigante? Na vida e numa corrida? Bom, conceitos intrínsecos são a superação e o aprendizado. Hoje tem um convidado especial, Sidney Togumi, que é considerado uma das nossas lendas aqui do mundo outdoor, especificamente no trail brasileiro, sul-americano, por que não do mundo. Ele é ultramaratonista, é bacharel em educação física. Togumi é treinador na assessoria esportiva dele, onde atende os principais atletas de trail running nacional, representante da ITRA no Brasil e assessor da Confederação Brasileira de Atletismo para Trail Running. Também é palestrante. Bom, ele é pós-graduado, ou seja, ele é muito entendido, muito especialista em trail e ultra trail. Mas o que é ser um gigante? Bom, trouxe uma tradução muito particular. Gigante, para mim, é você desejar, sonhar e realizar suas conquistas sem pisar em absolutamente ninguém. Gigante é ser humilde e reconhecer nossas derrotas para comemorar as próximas vitórias. Gigante é aceitar a ajuda quando necessário, é valorizar as pessoas ao nosso redor. Ser gigante é reconhecer que na conquista nunca estamos sozinhos e que também não chegamos sozinhos. Como eu sempre falo, um cume, uma conquista, uma vitória nunca é construída no dia da prova, no dia da ascensão, no dia da expedição. São anos construindo a vitória. E para você, o que é ser um gigante na vida? Vale a pena refletir. Este episódio tem o apoio da Coros Brasil, marca americana de relógios, GPS multiesportivos com alta tecnologia e qualidade. Eu uso o Apex Pro com GPS, oxímetro, altímetro, barômetro, cardio e outras funções. E também este episódio tem o apoio da Aventure Box, que é uma plataforma de atividades outdoor e aventuras na natureza. Baixe o aplicativo Aventure Box nas Play Store, na Apple Store e também no Google. E siga o Reset Humano em nosso perfil por lá. Se inscreva no aventurebox.com. E você que está me ouvindo em seu carro, em seu treino, correndo ou pedalando, caminhando na montanha, muito obrigado por me ouvirem mais uma vez nesse longo de 72 episódios. Aqui no projeto Reset Humano, a história é contada a partir de histórias e vidas inspiradoras, como a de Sidney Togumi. Meu amigo, muito obrigado por aceitar participar do podcast Reset Humano e fazer parte da história dele, né? Você não poderia ficar de fora. Bons ventos, meu amigo. As portas do projeto estão todas abertas para você. Olá, Fred, tudo bem? Cara, antes de tudo eu gostaria de agradecer ao convite, né, de participar do podcast, do projeto Reset Humano. É um prazer, ainda mais falar um pouco da minha experiência, falar um pouco de trail running ao lado de pessoas, de personalidades do universo outdoor. Então, muito obrigado. E vamos lá, né? Vou tentar responder todas as suas perguntas. Cara, o que eu acho do projeto Reset Humano? Fred, eu tenho para mim de que todas as iniciativas que de alguma forma colaboram com as pessoas para encontrar um novo caminho ou para encontrar um caminho, não necessariamente a solução, né? Mas na verdade é como se fosse um brainstorm, ouvindo uma história, ouvindo uma experiência, escutando uma música, pode ser também. Você tem
um start, você tem um estalo ali na tua mente que desencadeia um processo, né, de pensamento, um processo de raciocínio e que, de alguma forma, auxilia você a encontrar o que você tanto procura. Então, eu sempre vejo esse tipo de atividade, de proatividade, de uma forma muito mega blaster positiva. Togumi, muito obrigado pelas palavras, e é isso mesmo, concordo com você. E vamos para as perguntas? Sidney, corrida é uma competição de velocidade ou resistência? Os competidores tentam completar um desafio no menor tempo. Te pergunto, a vida é uma corrida contra o tempo? Cara, a vida é uma corrida contra o tempo. Pô, você me fez pensar aqui. Eu tô aqui pensando... na verdade, o que eu vejo, o que a vida se a corrida... Eu não vejo a vida como uma corrida, na verdade, contra o tempo. Eu acho que tudo vai depender de como você encara a sua vida, né? Eu acho que você fazer muitas coisas não quer dizer que você aproveitou da vida, que você... Não é a quantidade, né? Não é a quantidade, tem a ver com o tipo de experiência, mas no fundo, Fred, eu vejo que o lance, essa relação da pessoa com a própria vida, tudo depende dela conseguir entender, mesmo que naquele momento é o que ela quer, né? Então, há pessoas que têm como valor a quantidade de coisas, de experiências, viver o máximo possível, né, de experiências diferentes. Outras dão mais valor a ter uma experiência mais profunda naquilo que ela está ali vivenciando naquele momento, né? Não está mais ligado à intensidade, né, do que com a quantidade. E eu acho que isso depende, eu acho que para mim isso não tem certo e não tem errado, né? Então, tem a ver com... que é a grande dificuldade, né, da gente entender o que a gente quer, né, e proporcionar aquilo. E a gente às vezes tem muito medo de tomar esse tipo de decisão, né, de encontrar essa resposta, porque parece que fica implícito que uma vez que você decidiu ou que você descobriu que aquilo que você quer, aquilo tem que ser para o resto da vida, né? E eu acho que não. Eu acho que isso são respostas que elas podem ir mudando com o decorrer da própria vida, né? Hoje eu posso estar num momento de, cara, eu quero conhecer o máximo de cidades do mundo, né? E num segundo momento eu gostaria de retornar, de conhecer novas, mas passar mais dias, né? Em vez de conhecer 10 cidades num dia só, conhecer somente 2, mas pelo menos passando 5 dias em cada uma. E ok, né? Eu acho que isso é uma questão muito, muito pessoal. Eu não vejo que a vida é uma corrida contra o tempo. Tudo depende do momento que a gente se encontra, tudo do momento de como nós estamos com nós mesmos, né? Então, enfim, eu vejo dessa forma. Com certeza, antes de colecionar vitórias, também guardamos derrotas que nos trazem um grande aprendizado e crescimento. Qual a experiência te fez crescer e que de alguma maneira algo mudou os rumos em sua vida? Cara, na minha vida, eu dou muito valor para as grandes decisões que a gente tem que tomar, né? Eu falo que, até no livro, no livro do Gigante, eu falo que a coisa que a gente mais faz durante a prova, e na verdade não é só numa prova, né? Na nossa vida, o que a gente mais faz é tomar decisão.
A todo momento nós estamos tomando decisão do que eu quero comer, do que eu quero beber, o que eu tenho que fazer e como eu vou fazer e assim por diante. Sempre são questionamentos full time e a gente responde e determina o que a gente vai fazer ou não. Cara, antes de ser profissional de educação física, antes de cursar a faculdade de educação física, eu fiz o curso de processamento de dados. Eu me formei em análise de sistemas e quando eu estava no último ano da faculdade, eu tinha que fazer estágio. E eu fui buscar o estágio no CIE e dentro do processo eu participava de 2 empresas ali no processo seletivo, um escritório de médio porte, a outra era uma grande empresa do universo de consultoria. E eu tinha para mim assim, olha, E ao mesmo tempo eu falava que eu sempre ia cursar a faculdade de educação física por hobby, porque eu sempre fui do esporte, sempre pratiquei esporte desde criança. Enfim, mas um dia, numa sexta-feira, eu tive o feeling de que, olha, eu acho que aquela empresa de menor porte, ela vai me chamar para começar na próxima semana, e eu estava ainda no meio do processo, né, da empresa de grande porte. E dito e feito, né, essa eu acertei na mosca. Na segunda-feira, o escritório me ligou, Togumi, a gente... gostaria de te dar os parabéns e te dar as boas-vindas porque nós gostaríamos que você começasse aí em 2 dias o estágio aqui no escritório. E ali naquele momento eu decidi, eu falei para ela, olha, eu vou jogar muito aberto contigo e eu vou dar continuidade no processo seletivo numa outra oportunidade aí que eu tenho. Eu não vou te pedir para segurar minha vaga, porém, caso eu não tenha sucesso por lá, eu vou entrar em contato contigo e se a vaga estiver aberta, eu gostaria de iniciar, né? E ela falou, olha, Togumi, eu acho que você está certo, são oportunidades que a gente tem que aproveitar, enfim, mas eu não posso te segurar sua vaga. Mas ficamos assim, nesse acordo, caso eu não passasse por lá, se eu retornasse, eu teria a minha vaga garantida. Ou quer dizer, eu ia ver se teria a minha vaga ainda aberta e se estivesse aberta, aí sim eu teria a vaga, né, garantida. Bom, aconteceu aquilo que todo mundo está imaginando. Eu não passei na empresa grande, né, não passei no processo seletivo do estágio e quando eu retornei para esse outro escritório de menor porte, a vaga já estava preenchida e eu fiquei sem meu estágio. E nisso eu continuei trabalhando com meus pais num comércio, né, do ramo óptico e resolvi fazer o curso de educação física, eu já estava formado e depois que eu me formei e enfim, vamos lá, né? Essa foi uma decisão que eu tomei e que mudou totalmente a minha vida, porque se eu tivesse aceitado o primeiro estágio, muito provavelmente eu não faria o curso de educação física, eu não cursaria a faculdade de educação física por questão de tempo, né? Aquele trabalho, eu iria me aprofundar cada vez mais dentro daquele nicho, dentro daquele expertise, dentro daquele trabalho, e eu não teria, teoricamente, pelo menos num bom espaço de tempo, oportunidade de tempo para fazer a faculdade de educação física. Então, isso ficou muito guardado para mim, né? Essa decisão com aproximadamente aí, 20 anos, mudou totalmente os caminhos da minha vida, porque logo em seguida eu passei na faculdade de educação física, me formei e hoje é o meu ganha-pão, é o que eu gosto de fazer, é o que eu faço todos os dias, 24 horas por dia, né? Trabalhar com educação física, trabalhar com treinamento, prescrevendo treinamento para que as pessoas conquistem seus objetivos dentro do trail running, né? Dentro da corrida em trilha, não só no Brasil, mas também no mundo todo. Então essa é uma grande experiência aí que me fez crescer e que mudou o rumo da minha vida. Hoje eu tenho mais consciência da importância das decisões, né? E se a gente pegando o gancho aqui, uma vez um cara me perguntou qual era a diferença dos 30 anos para o 40 e do 40 para o 50. E eu falo que
o peso das decisões, né? Quando a gente tem 30 anos para a gente tomar uma decisão, e caso a gente cometa um erro, porque estamos suscetíveis a isso, dá tempo da gente corrigir, né? Muitas das decisões que a gente acaba tomando errado, dá tempo de corrigir. E quando a gente está com 50 anos, próximo dos 50 anos, caso dê errado, o tempo é bem mais curto e às vezes não é o suficiente para que a gente faça essa correção, né? Mas quando também você fala, Fred, de derrotas, né? Cara, uma frase que eu escutei há um tempo atrás e que isso me marcou muito, né? Que o fracasso não é andar para trás, o fracasso é andar para frente, né? O fracasso significa que você andou para frente, que você foi lá e tentou. Isso me pegou muito, porque muitas vezes eu tenho uma ideia, tenho alguma ação que a gente quer fazer o perfeito, a gente não quer errar e de não querer errar a gente acaba não botando em prática, né? Com medo de fracasso, com medo do erro. E aí, isso sim, né? É não andar para frente, é não dar o passo à frente. Então, as derrotas, lógico, ninguém gosta de perder, né? Ninguém gosta de perder, mas enfim, o fracasso é uma coisa que eu aprendi que significa que a gente tentou, que a gente andou para frente. Não é andar para trás, é andar para frente. Superação significa sobressair-se e sair da zona de conforto, superar bloqueios mentais e, finalmente, desenvolver todo o potencial que você sabe que tem ou até desconhece ter. Mas sabemos que antes de colecionar vitórias, também guardamos algumas derrotas que nos trazem aprendizado e crescimento. Qual superação te fez crescer nos rumos da tua vida, Togumi? Caramba, hein, meu? Você faz umas perguntas bem difíceis, hein, Fred? Tenho que pensar aqui na hora. Ufa, tá fácil não. Tô brincando. Vamos lá. Quer dizer, não tô não. Cara, pra mim eu tenho uma certa ressalva com a palavra superação, tá, Fred? Porque é o seguinte, eu entendi aqui que você coloca, né, a superação, lógico, como uma coisa positiva, mas é que eu vejo assim, o que não pode, o que eu não gosto, na verdade, é uma coisa pessoal mesmo, quando eu não me preparo para fazer o que eu me propus, e aí eu não me preparo bem, ou realmente eu não me preparo, porque eu acho que eu vou, de alguma forma, conseguir. Daí chega lá no momento, chega lá na questão em si, a coisa não acontece bem, claro, como consequência da forma do preparo, e aí eu vou me virando, e aí eu consigo fazer, e aí eu falar que isso é superação. Eu não gosto muito desse lado da palavra da superação, né? Eu gosto muito, eu vejo muito da superação assim, daquilo, eu determino um objetivo, um projeto pessoal, enfim, por exemplo, no trail running, fazer uma determinada prova que eu nunca fiz, e aí eu vou ter que me preparar, né? Eu acho que a superação está aí, de eu me preparar em algo para uma coisa, eu chegar na linha de largada muito bem preparado para uma coisa que eu vou fazer pela primeira vez, né? Eu acho que a superação está muito por aí. Então, quando eu fui participar do Trail do Mont Blanc pela primeira vez, foi uma superação, porque fui buscar informações com as pessoas que já haviam feito, enfim, e tudo que as histórias que a gente ouve, que é o que as pessoas estão fazendo aqui, elas estão tentando abstrair o que eu estou falando, foi a mesma coisa que eu passei, e de repente chegar lá na hora da largada e resolver, né? E tentar fazer de tudo para que eu cruzasse a linha de chegada dentro do tempo limite. Então, para mim, superação é isso, né? Se preparar da melhor maneira possível no dia a dia, ali no cotidiano, sair para treinar quando você não está muito afim, né? Sair para treinar quando tá chovendo, sair para treinar quando a galera te chama para comer uma pizza à noite e você, né, não consegue ficar até muito tarde, ou ficar até tarde com os amigos e mesmo assim no dia seguinte sair para treinar, né? Isso, no meu caso, eu não sou nenhum atleta profissional, muito pelo contrário, enfim, então eu vejo muito, eu tenho um pouco dessa ressalva, né, com relação
a palavra superação. A superação de que quando você foi lá, fez o que tem que fazer e passou por cima das coisas para poder realizar. E não quando a gente vai lá, chega mal preparado por descaso, enfim, independente da razão, né? Independente da razão, você não se preparou bem e foi lá e teve que enfrentar os problemas, enfrentou e terminou, sabe? É quase a mesma coisa, mas para mim, no fundo, não é. Cara, e uma experiência para mim foi no Thor Jans, né, no livro, a gente fica muito tempo sozinho, né? Apesar que eu me dou bem quando eu tô em prova competindo sozinho e tal, mas eu lembro que pelas experiências que eu já tinha com as corridas de aventura, de longa duração, de passar, de sofrer muito com o sono, né, com a privação do sono, na verdade, e isso me causa uma irritabilidade muito, muito grande, principalmente ali, né, no nascer do sol, enfim. Eu já sabia que eu sofria com isso e mesmo assim eu fiquei num nível de irritação em 2016 muito, muito grande. Eu lembro que eu estava no quarto final da competição e eu estava andando por um vale muito grande ali, já próximo de Courmayeur, na Itália, e, cara, eu xingava o organizador, porque eu falava assim, pra quê? Pra que colocar um trecho como esse numa competição? Eu sei que a prova é para ser difícil, mas não faz sentido. Quer dizer, eu comecei a pirar na batatinha, né? A cabeça começou a ir para um lado ruim, e mesmo sabendo que eu passaria por aquilo, e foi uma questão ali para mim que me fez repensar muito, né, no pós-prova. Mesmo sabendo das armadilhas, eu caí. E aí quando você entra numa armadilha como essa, principalmente na armadilha mental, a gente precisa ali, cara, se ressignificar, buscar motivação, entender algumas coisas internas ali naquele momento de uma forma muito rápida para você não perder a linha e desistir, né? Em 2018, antes das primeiras 40 horas de prova, eu estava numa montanha também, ainda comecinho de prova, eu estava fazendo uma das montanhas e de repente, do nada, juro para você que foi do nada, a coisa ficou chata, ficou boring total, assim, e eu por diversas vezes já fiz acompanhamento psicológico para aprender estratégias, aprender exercícios para você mesmo, né? Fazendo os exercícios você retornar para a competição, para que você volte o seu foco na competição, enfim, e eu já tinha tentado todas e eu comecei a ficar irritado comigo por não conseguir me trazer de volta. Eu tava com o celular na mochila, né, porque é um dos equipamentos obrigatórios ali no Tour de France. Peguei meu telefone, liguei para Fabiana, eu falei, ela atendeu super preocupada, porque como é que eu tô ligando do meio da competição para ela, né? Achou que tinha acontecido algo grave, e na verdade eu falei para ela, tá chato, não quero mais, eu não tô querendo mais, e eu tava bem até agora e tá chato, não quero, tá ruim. Daí, né, ela me incentivou, eu cheguei, conversei bastante com ela, depois liguei para minha psicóloga, olha a loucura, eu liguei lá do meio da trilha das montanhas do Vale da Aosta para a psicóloga, eu falei, não tô conseguindo e tal, e ela começou a me questionar, fazer um pouco de terapia, e eu confesso que não era a terapia que eu queria fazer naquela hora, eu queria que ela falasse assim, olha, toma um comprimido, ou come um pedaço de bolacha, canta parabéns que você vai conseguir. Eu ia fazer e eu ia conseguir, né? Então ali foi um momento de que foi muito difícil, né, para eu chegar no próximo posto de controle e aí sim descansar um pouco a mente e seguir, né? Tem algumas pessoas que falam até que, pô, Togumi, eu superei. Eu não sei ainda até hoje se isso... Se me for para dar um exemplo, eu não sei se isso é um exemplo de superação. Eu acho que eu tive um pouco mais sorte do que qualquer outra coisa, porque eu dormi, descansei e acordei bem, né? Talvez, né, Fred, nos exercícios que eu fiz anteriormente, antes de ligar para a Fabi, antes de ligar para a psicóloga, se eu tivesse conseguido me trazer de volta, talvez seria superação. Eu vou deixar aí para a galera
pensar e me dizer, ou dizer aí depois para você se isso foi superação ou não. Ganhar uma corrida te faz uma pessoa melhor, Togumi? Por que você corre? Caraca, você não tá aliviando, hein, Fred? Ganhar uma prova te faz uma pessoa melhor. Em alguns aspectos, sim. Né? Em alguns aspectos, sim. Talvez, é lógico que ganhar uma prova a gente melhor não garante o melhor no caráter, na simpatia, enfim. Nesse caso, eu acho que não necessariamente. Né? Eu acho que não tem a ver. Eu acho que... mas assim, fisicamente, sim, pelo menos naquele momento, perante as pessoas que competiram contra você. Algumas pessoas agora podem estar ouvindo, pô, mas por quê? Mas ali todos que estão na competição gostam disso, né? Todos são competitivos, então todos estão brigando para ter os louros ali da vitória. Mas não sei dizer se como um todo, se faz ela melhor, eu acho que vai depender de como ela liga com essa vitória. Eu acho que num sentido um pouco mais amplo, a gente dizer se a pessoa se tornou uma pessoa melhor pós uma vitória, eu acho que vai depender de como ela vai administrar, né, os momentos pós-vitória, que não é fácil, né? Não é fácil. A gente pode ver aí diversas experiências no universo esportivo não tão positivos, né? Então, enfim. Por que eu corro? Cara, para mim basicamente é desafio pessoal, né? Eu corro, eu gosto do esporte e assim, tenho desafio comigo, né? Do Togumi com o Togumi, desafio pessoal de conseguir fazer coisas cada vez desafiadoras para mim, mas eu não vou ser hipócrita, eu sou um cara competitivo, eu gosto de competir, né? Eu gosto da disputa, né? Para mim é uma coisa que me agrada muito. Eu já fui aquele cara... Meu pai sofreu muito, né? Porque eu era aquela criança que, quando perdia um jogo, eu joguei beisebol minha infância inteira, meu esporte de infância e adolescência foi beisebol, e eu era daqueles meninos de que quando perdia chorava, dava um showzinho chorando, caindo no chão, porque não queria mais perder, enfim. E depois eu aprendi, né? Eu aprendi a competir de uma forma salutar. Hoje, quando alguém vem sprintar no final, nos últimos metros, cara, eu acho isso legal pra caramba, né? Então, aí depois a gente senta, conversa, troca experiência, fala, pô, você me ferrou, né? Você me fez gastar um pouco mais de gás do que eu queria e vice-versa. Então, eu corro principalmente, Fred, por desafio pessoal, seja numa disputa, né, com uma outra pessoa, ou seja comigo mesmo ali, de passar por uma determinada situação ou cumprir um determinado objetivo. Ponto. É isso. Togumi, aqui uma pergunta que eu fiz recentemente pro Eliseu, mas aí eu me referia ao montanismo brasileiro, né? E quero repetir lá para você. Qual é o real nível do trail brasileiro, dos ultramaratonistas no Brasil? E queria que falasse da geração do passado, atual e também do futuro, no seu ponto de vista. Cara, o trail running é uma modalidade esportiva, é uma prática esportiva mais antiga lá na Europa, até Estados Unidos, né? No Brasil não é tão... é um esporte descoberto mais recentemente, apesar que a gente tem ali... Eu venho fazendo uma pesquisa na parte histórica, né, do trail running nacional. A gente tem material aí de provas dos anos 90, final dos anos 90 no Rio de Janeiro, por exemplo. Mas o que eu consigo falar é de uma geração um pouco anterior à minha, né? Não, quer dizer, do âmbito competitivo, né, do alto nível, né? O Brasil já participou de alguns campeonatos sul-americanos. A gente tem o Naval Freitas, tem eu sempre esqueço o nome dela, cara. Enfim, e a gente vem galgando muito, né,
espaço dentro das outras práticas esportivas. E aí, aqui em São Paulo, tinha a Copa Paulista de Corrida de Montanha, que vivenciou ali, cara, isso aqui a gente está falando de 2000, mais ou menos, 2009, 2010, quando o trail começou a ganhar bastante espaço, né, aqui no Brasil, as provas de corrida de montanha. E aí depois nós começamos a herdar muito os resultados, né? E, na verdade, a promoção do Trail do Mont Blanc, né? O trail nacional, o trail brasileiro, ele tem muita influência do trail europeu e não do americano. E aí, por exemplo, só para você ter uma ideia, né? Em 2012 eu era o único brasileiro sorteado nos 100 milhas do Trail do Mont Blanc. E hoje, no ano de 2021, se não estivéssemos pandemia, só na prova de 100 milhas eram mais de 20 pessoas, né? Teríamos aproximadamente 100 brasileiros em Chamonix na próxima semana, participando de uma das 6 provas do Trail do Mont Blanc. Então isso cresceu muito. O Trail do Mont Blanc é um fator muito, muito importante aí na divulgação e na promoção do trail, não só no Brasil, mas também mundial. No nível de elite, no nível competitivo, né, do alto nível do trail nacional, eu comecei a ter um contato um pouco mais, e comparando com o mundo, eu comecei a ter uma experiência próxima disso desde em 2016, quando eu fui o responsável de levar a equipe brasileira para o Mundial em Portugal. Era uma prova de 85 km e que nós tivemos que nos organizar em aproximadamente 45 dias. Aí sim, né, a gente começou a ter uma ideia de em que nível nós nos encontramos no mundo, né? Levamos os nossos melhores corredores de montanha para lá, para Portugal. E naquele ano a gente ficou entre os 10 primeiros do país, em 10º colocado por equipes. Nós ficamos o melhor das Américas. Os Estados Unidos nos ajudou porque eles foram com muita sede ao pote e acabaram não performando bem, né? Os atletas quebraram aí no decorrer da prova, mas enfim. E aí desde então eu venho fazendo esse trabalho próximo à nossa confederação, Confederação Brasileira de Atletismo. Hoje o trail running ele está sob o guarda-chuva do atletismo, né? Ele passou a compor as provas do atletismo. Então, 2017 eu retornei para o Mundial com o Brasil na Itália, depois fomos para a Espanha e 2019 retornamos a Portugal. Hoje, em 2019, nós tivemos a melhor colocação feminina, né, em todos os mundiais. Desde 2016 tivemos a 29ª colocação com a Silvia Durigon, e em 2019 a gente teve com o Rogério Silvestrini na mesma colocação, porém no masculino. Então a gente vem ali, né, galgando espaço. Tem muito que melhorar aqui ainda no Brasil, né, de organização, de normatização, enfim, é um trabalho aí que é um trabalho da minha responsabilidade aí junto com a Confederação Brasileira de Atletismo. E também eu venho fazendo, hoje eu também sou presidente da Associação Brasileira de Corrida em Trilha, em que a gente tem aí um objetivo principal, que é o fomento, né? Se a gente consegue fomentar mais a prática esportiva, principalmente nas crianças e nos jovens, a chance que esses meninos se tornem cheguem ao alto nível é muito maior, né? Porque o trail running é um esporte, entre aspas, praticado por pessoas mais velhas, né? Pessoas que praticavam corrida de rua e passaram a buscar um novo desafio. E a gente entende que se através do fomento uma criança de 7 anos, quando ela vê um cara ganhando um troféu numa prova de trail, ele vai crescer já praticando trail, né? Então a gente consegue de alguma forma mudar um pouquinho, né, a cultura.
Então é isso, a gente tem ali a galera que vinha, o Celinho, o Célio Augusto, lá de São Bento de Sapucaí, que também participou de uns campeonatos sul-americanos lá atrás. Eu estou tentando até agora lembrar o nome da atleta brasileira. Enfim, e no futuro eu acho que existe um lobby muito grande. Não sei se ele é efetivo ainda, mas vem se fazendo um lobby junto ao Comitê Olímpico Internacional e a World Athletics, que é a Federação Internacional de Atletismo, para que o trail possa compor, né, o programa dos Jogos Olímpicos de Verão. Então, existe um trabalho aí para isso e eu espero que isso um dia ocorra, né, que a gente consiga, que o trail consiga fazer parte aí do trail mundial. Se a gente pegar ainda nessa análise, né, dos nossos atletas brasileiros, eu acho que a gente tem muito ainda que galgar, tem muito espaço, vai exigir muito gasto de sola de tênis para que a gente consiga galgar posições num top 10, mas, por exemplo, né, num top 10, num top 15, eu acho que ainda falta um pouquinho de tempo para que a gente consiga descobrir os talentos e num espaço aí de 5, 10 anos a gente chegue aí nesse patamar aí, nesse nível de trail em relação ao mundo, tá ok? Bom, devido à nossa audiência em 35 países, temos pessoas que amam natureza e corridas. Te pergunto, quais as características importantes para quem quer iniciar no trail? Cara, eu sempre fico muito contente quando vem essas perguntas sobre trail running, né? Porque hoje uma das grandes dificuldades que eu tenho é de poder falar de trail para as pessoas que não praticam trail, né? Então a gente vive ali a nossa bolha, né, da corrida em trilha, da corrida de montanha, e aí a gente acaba conversando muito com as pessoas que já praticam. E hoje, como eu falei, né, com o trabalho da BCT a gente quer fomentar. Então agradecer você aqui, Fred, de me dar essa oportunidade de falar de trail para quem ainda não pratica trail, né? Apesar de estar no outdoor, ainda não teve a experiência do trail running. Cara, hoje a gente tem provas para todos os níveis, né? Para aquela pessoa que só praticou corrida de rua e quer ter uma primeira experiência, nem precisa pegar uma prova com single tracks muito técnicos, né? Basta sair da rua e ir para uma estrada de terra com aclive e declive, já vai mudar bastante, já vai ter um desafio gigante aí, porque normalmente as provas de corrida de rua não tem tanto desnível, né, altimétrico, então só nisso já vai ficar diferente, já vai ficar legal, né? E aí a gente tem lá na outra ponta, a gente tem as provas onde tem um nível técnico de piso muito grande, um desnível técnico muito acentuado, por exemplo, uma prova de 80 km com 5.000 de desnível acumulado positivo, né? Ou 50 km com 3.000, que são essas duas distâncias de altimetria que a gente encontra nos mundiais, ou vamos pegar ali, né, o Torgeans, que é uma prova de 330 km com 29.000 acumulado, com até 150 horas para terminar. Mas enfim, eu vejo que a principal característica do corredor de montanha é a autonomia. Ele tem que ter autonomia, né? Autonomia, desculpa, eu vou me autocorrigir aqui. Autonomia e autoconhecimento, né? Porque é o seguinte, como eu disse, a gente toma a decisão e a gente resolve problemas, né? Então, como é que eu vou resolver, como é que eu sei que um determinado sintomas que eu estou sentindo durante uma prova é desidratação? Porque se eu não souber identificar o problema que eu tenho, como é que eu vou solucionar? Então, autoconhecimento. Eu sei que eu estou com muito sono, então o que eu posso fazer para me tirar o sono? Eu estou desidratado, então o que eu preciso fazer para regular de novo essa hidratação dentro do meu corpo, né? Então é autoconhecimento e autonomia. Por que autonomia? Porque se eu identifico, eu preciso tomar soro fisiológico, eu tenho. Se eu não tenho, então o que eu posso comer? Se eu comer uma batata frita, tem um pouquinho de sódio que vai reter um pouquinho dessa hidratação. Então
são autoconhecimento e autonomia. E autonomia também porque a gente está no ambiente outdoor, né, Fred? O que deixa... Eu sempre pergunto isso nas palestras para a galera que gosta de ouvir sobre trail, o que elas entendem, o que deixa o trail perigoso, né? E a minha resposta sempre é os acidentes, né? Os acidentes é o que deixa o trail perigoso. Por quê? Porque a gente sabe que qualquer atendimento, a qualquer ocorrência, ela não é imediata. E dependendo de onde você estiver, nem o helicóptero vai te resgatar, né? Então, o atleta precisa ter um bom nível de autonomia de acordo com o tipo de prova que ele vai participar. Então, busquem isso. Por isso que iniciar na corrida de montanha, na corrida em trilha ou no trail, enfim, são os diversos nomes, tem que ser feita de uma forma progressiva, para que a pessoa vá ganhando experiências, né? Para a galera ali da alta montanha, ninguém começa no montanhismo, enfim, já escalando o Everest, né? Então ele vai lá em Atibaia, faz um primeiro cume na Pedra Grande, depois ele vai, sei lá, de um tempo vai para a Serra Fina e assim por diante, né? Então que faça isso da mesma forma na prática do trail running. E ainda lembrando, né, Fred, hoje dentro do universo do trail existem diversos profissionais de educação física com muita experiência. Então, para facilitar muito, né, a sua experiência dentro do trail running, converse com os profissionais, busquem ali no Google, entre em contato com os professores, com os treinadores, que eles vão conseguir aí te ajudar e te auxiliar de uma forma muito eficiente e segura também nesse início aí na prática do trail running, tá ok? Eu considero você um gigante na história do trail brasileiro. Eu participei das primeiras corridas de aventura na América do Sul pelo Chile, antigo desafio de los Volcanes. Corridas de aventura que são tradicionais no Chile, mas nada se compara à tua experiência de 330 quilômetros no Tour de Giants, que é uma das corridas de resistência que acontece no Vale da Aosta, na Itália. Pode nos contar esta experiência? Aliás, que virou livro. Você escreveu este livro. Caraca, Fred, você desenterrou aí o desafio de Los Volcanes, hein? Meu Deus, eu estive por lá também em 2006 e 2007, participando. Na verdade, em 2006 foi a primeira vez que eu saí do Brasil para competir o desafio de Los Volcanes. Eu já tinha assistido na EXN, não tive oportunidade de ter corrido um Eco Challenge, e aí logo em seguida veio o desafio dos Vulcanes ali na EXN, no antigo canal EXN, TV a cabo, e enfim, acabei juntando uns amigos, uma galera maluca para poder correr os vulcões, e estive por lá em 2000 e infelizmente eu não consegui terminar nenhuma das duas edições, né? A gente sabe que não é tão fácil, ou melhor, não era nada fácil, ainda mais em equipe, né? Então, e eu vou dizer, naquele momento eu não tinha experiência o suficiente para finalizar uma prova como o desafio dos vulcões. Já tinha feito Ecomotion e tal, mas ali era um pouquinho diferente. Cara, não é tão diferente, assim, vamos lá, é diferente porque no Tour de Giants, para quem não sabe, o Tour de Giants é uma prova que acontece geralmente no mês de setembro, no Vale da Aosta, né, que tem como cidade base Courmayeur, que está aos pés do Mont Blanc, porém no lado italiano, e a prova ela é composta por 330 quilômetros e mais ou menos 29 mil metros de desnível acumulado, positivo. E todos os participantes têm aproximadamente 150 horas de tempo limite para cruzar a linha de chegada, dar a volta, né, no Vale da Aosta e chegar de novo em Courmayeur e cruzar a linha de chegada em 150 horas. No percurso, a gente tem 6 bases de vida. As bases de vida são grandes centros de apoio, né, são cidades. E nessas bases de vida a gente encontra um draw bag de mais ou menos 40 litros,
né, que a gente entrega para a organização na véspera da largada, e aí a gente encontra por 6 vezes esse mesmo drawback, esse mesmo saco aí de reabastecimento. É uma prova individual, onde quem ganha quem chega primeiro, então é uma prova contra relógio, não tem dark zone, né? Não tem um período em que é obrigatório todo mundo dormir, a prova fica rodando 24 horas sem parar. E eu tive a oportunidade de correr pela primeira vez em 2016 e retornei em 2018, porque como eu disse, né, o desafio pessoal para mim é sempre tentar melhorar um pouquinho, né, e sempre que a gente faz uma prova pela primeira vez, a gente paga o pedágio, né, por não saber como que é a dinâmica da competição, enfim, e aí eu retornei em 2018 tentando baixar um pouquinho o meu tempo. Já que eu tinha um pouquinho mais de experiência, eu fui para essa tentativa. Enfim, e sempre as pessoas, né, a gente, em 6 dias dá para passar por bastante experiências boas e ruins. Por sorte, eu passei por mais experiências positivas e as pessoas, Togumi, isso aí um dia podia virar um livro, E aí, em 2018, eu voltei de lá, eu fui para lá, durante a prova, eu capturei imagens, né, para poder fazer um documentário, já com a ideia de fazer um documentário que chama Gigante também, tá aí no YouTube, e a gente teve ali, tivemos a sorte e, a oportunidade de incluir o documentário Gigante no Rock Spirit de São Paulo de 2019 e também no Festival de Cinema Outdoor lá em Milão também no mesmo ano. E aí veio, então tá bom, né? Como um bom japonês eu fiz do contrário. Geralmente a pessoa escreve um livro e o livro vira um filme, ou vira um documentário. Eu fiz o documentário primeiro e depois eu fui escrever o livro. E só que eu tinha um problema, porque quando eu fui escrever o livro, eu não recordo das coisas em ordem cronológica, eu recordo de diversas experiências, eu consigo contar diversas histórias que eu vivi, mas se você me perguntar se aquilo passou no primeiro dia, ou no 5º dia, ou no 3º dia, se foi de manhã ou se foi de noite, algumas eu consigo dizer, mas a grande maioria não. E aí eu falei, então tá, como é que eu vou escrever esse livro? E aí eu pensei, eu vou me basear nos obstáculos, né, no que deixa o Tour de Giants difícil, ou características que você vai encontrar ali no Tour de Giants, por exemplo, alucinação, alimentação, logística, viagem. Então eu criei alguns temas e em cima desses temas eu venho pincelando as experiências que eu vivi tanto em 2016 como em 2018. Então o livro a primeira edição ali já finalizou, eu espero que até no final aí do ano de 2021 eu consiga produzir a segunda edição aí do livro Gigante, 330 km correndo pelo Vale da Aosta. Então é isso daí, essa é a história do livro. Espero que quem estiver interessado, aproveitando aqui a oportunidade, entre em contato comigo e depois você me manda as críticas e manda as sugestões e as suas impressões aí das histórias. Togumi, 5 perguntas rápidas, a toque de caixa, sobre a vida. O que te assusta? E o que te entristece? O que te deixa feliz? O que te encoraja? E o que te desafia, meu amigo? Ufa! Essas são difíceis, hein, Fred? 5 perguntas. O que me assusta? Cara, eu vou te falar, o que me assusta... O que me assusta talvez é eu perder a vontade de fazer as coisas, né? Eu perder a motivação de fazer qualquer coisa, o que seja, sabe? De você ficar ali parado. Isso me assusta um pouco. Não sei se é susto ou é medo, mas enfim, eu perder a vontade de fazer qualquer coisa. Não importa que coisa seja. Mas sabe, de não fazer nada, isso me assusta um pouco. Eu gosto, por exemplo, se eu gosto às vezes de ficar sentado na cadeira ali olhando o pôr do sol, e não é a questão disso. É de não levantar no momento seguinte e fazer o que eu quero fazer, ou fazer qualquer coisa. Então isso me assusta um pouco.
O que me entristece, cara, o que me entristece é quando, não sei, tô pensando aqui, cara, são questões que às vezes eu não me coloco muito no meu dia a dia. Talvez, não sei se é um erro meu, né? Porque às vezes a gente coloca expectativas num terceiro e às vezes não é correspondido, por exemplo, profissionalmente falando, e aí eu acho que talvez eu fique um pouco triste com isso, né? Porque, enfim, cara, eu não sei dizer, Fred, de uma certa forma, porque isso é o que me decepciona, né? E decepção é diferente de tristeza. Cara, você me pegou nessa. Não sei. Na literalidade de estar triste, talvez a perda, né? Eu acho que assim, talvez o que me deixa triste é a perda de pessoas próximas, né? E não é que o que me deixa triste talvez é de não poder compartilhar de momentos com aquela pessoa que, por exemplo, uma família, um amigo, seja o que for, de não ter mais essa oportunidade, né? Apesar que eu tenho para mim, talvez até como proteção, eu sempre guardo os momentos bons, mas esses momentos bons não repetirão, né? Então acho que isso me deixa um pouco triste, sim. O que me deixa feliz, cara, o que me deixa feliz é eu poder fazer as coisas que eu tenho vontade de fazer, seja pessoal, seja para terceiros, né? De repente, eu estar numa prova, eu lembro hoje nitidamente quando eu larguei no meu primeiro Ultra Trail do Mont Blanc, né? Porque era uma coisa que eu não imaginava. Eu via ali no YouTube, via os vídeos, tinha ali os comentários e de repente, depois de um tempo, eu tô lá na linha de largada, né? Então, conquistar, ter essas conquistas é uma coisa que me deixa muito feliz, né? Ou simplesmente quando, sei lá, você ajuda alguém de alguma forma, isso também me deixa feliz. Cara, o que me encoraja, eu acho que tem a ver com o que me encoraja é o que me desafia, eu acho que é a minha motivação, né, de fazer as coisas. Às vezes, o encorajamento às vezes vem até por falta de opção, né? Por exemplo, por questões profissionais, às vezes, como ninguém está a fim de fazer e alguém tem que fazer, você acaba fazendo. Você vai lá e essa é a motivação, é o que me encoraja a fazer, é o que me desafia a fazer, né? Então talvez tenha essa ligação, né, da motivação, do encorajar com o desafiar, enfim. Então vem muito por aí, mas como eu disse, normalmente é desafio pessoal, né? Desafio de fazer a coisa. E é claro, não sou... É claro que faz bem pro ego quando a gente consegue fazer, quando a gente consegue realizar, né? Então, é isso. E aí o que me desafia são as novas experiências, né? Fazer uma coisa que eu ainda não fiz. De repente você vê alguém, o pessoal aí da montanha, por exemplo, eu não tenho experiência em alta montanha, eu nunca estive a 6.000 metros, numa montanha dentro de uma barraca, então e nem cheguei caminhando a 6.000 metros, então me desafia para ver se eu consigo, me desafia para ver como é que eu me comporto, me desafia em todos os sentidos, né, de eu aprender como é que o Sidney é numa situação diferente. Isso é o que me desafia. Togumi, te convido a filosofar comigo um pouco. Qual é o passo mais curto que eu posso dar em direção ao meu sonho? Cara, vamos filosofar essa, hein? Qual é o passo mais curto que eu posso dar em direção ao meu sonho?
eu acho que o passo mais curto que você pode dar nessa direção, Fred, só de você ter a predisposição de realizá-lo já é um primeiro passo, né? Não é que vai ser fácil, porque muitas vezes a gente fala, eu sonho com isso, eu tenho vontade disso, mas a gente não faz nada, né? Simplesmente fica numa divagação. Eu acho que o passo mais curto é esse, é você se prontificar com você mesmo, de você criar um comprometimento com você mesmo, com mais ninguém, né? Mas é com você mesmo, em realizar esse sonho. Não importa o tempo, né? Não importa, às vezes a gente acaba procrastinando por trabalho, por questões, às vezes a gente se auto-sabota para não conseguir, porque conseguir dá muito trabalho, né? Realizar um sonho dá muito trabalho, então não é simples. Então às vezes a sabotagem é pessoal, né? Interna, não é externa. Então eu acho que esse é você ter esse comprometimento, você criar o comprometimento com você mesmo de que você vai fazer aquilo. Esse que é o seu passo mais curto. É difícil, né, cara? Porque a gente quer muito aquilo, mas querer não sei, querer é poder desde que você realmente queira de verdade, né? Porque senão muita gente fala que quer e a gente acaba não conseguindo, porque talvez não tenha tanto valor. Se a gente realmente quisesse aquilo, a gente fazia a coisa rodar. Então, é ter comprometimento, criar o comprometimento com aquilo. Trail e ultra trail são esportes acessíveis e democráticos a todos, Togumi. Te pergunto porque no montanismo os equipamentos mais técnicos são caros e às vezes isso inibe o crescimento do esporte. Assim como sempre afirmo que também o equipamento bom é aquele que não te deixa na mão. Você pode comentar se o nosso trail e ultra trail são esportes acessíveis e democráticos a todos? Fred, o trail passa pelo mesmo, né? O trail running dá pra gente fazer grandes desafios, dá pra fazer, e quando eu falo de grandes desafios, participar de eventos grandiosos, onde tem uma grande estrutura, mas tem eventos menores, com uma estrutura um pouco menor, enfim, eu acho que tem para todos os gostos e bolsos. A gente tem o que passa no montanhismo com relação aos equipamentos, também passamos no trail, porém é claro, como o trail ele exige, a meu ver, menos tecnologia do que o montanhismo, uma vez que a gente não vai enfrentar grandes ou baixíssimas temperaturas, por exemplo, abaixo de zero, menos 30, menos 40, as roupas, lógico, a gente precisa de tecnologia num bom anorak, mas enfim, a gente não precisa de um anorak de 40 mil por 40 mil que te ajuda também numa situação mais extrema de clima, mas tem um custo, né? Então, eu falo que o número mágico dentro do universo do trail, o valor mágico são $170, né? Se você tem $170, você compra o melhor tênis, você compra a melhor mochila, você compra o melhor de quase tudo, tirando os eletrônicos e no caso aqui do próprio anorak, né? Então, a gente pegar um anorak que ele é muito compacto, muito leve e ao mesmo tempo com muita capacidade de transpiração e de impermeabilidade, vai custar um pouco mais que os $170, mas o número mágico é mais ou menos por aí nos dias de hoje. Impede? Cara, de algumas formas sim, mas se o cara, é aquilo que a gente está falando, né? Se o cara quer, ele faz. Então, tem equipamentos mais baratos e muitos dos valores mais caros tem envolvido o lance do brand, né, da marca, de ter aquela marca determinada de produtos. A gente tem diversas opções de outras marcas um pouco mais baratas e que supre para você praticar o trail independente da distância, independente da altimetria, né? Então, alguns equipamentos a gente consegue ali fazer uma
um bem bolado, em outros não, né? Então, por exemplo, eu sempre digo que tênis, né, porque tênis é essencial da mesma forma que a bota aí para o montanhismo, né? Então não dá para você economizar nesse item. Headlamp também para mim é um equipamento que é primordial, né? Porque se você vai fazer competições, vai para treinar no período da noite, headlamp tem que ser de altíssima qualidade. E anorak, né? O anorak é um vestuário para mim que é um vestuário de segurança que também a gente tem que tentar adquirir o melhor possível, né? Dentro das nossas possibilidades financeiras. Então, enfim, tem o limite, ele acaba... os equipamentos limitam se você quiser, né? Se você, vou ali naquela loja, tem bons produtos, custo-benefício cabe para mim, beleza, sem problema nenhum, toca o barco, né? Então, tem para todos os bolsos e gostos. Se você pudesse ter uma conversa, Togumi, com qualquer pessoa, pode ser da sua família, incluindo aquelas já falecidas, quem seria? Se eu pudesse ter uma conversa com qualquer pessoa ou família, incluindo aquelas que já falecidas, quem seria? Cara, tem tempo aqui o podcast para pensar? Não sei, assim, de bate-pronto, talvez, Fred, eu falaria do meu avô paterno, porque eu não os conheci, né? Meu pai foi órfão muito cedo, aos 12 anos de pai e mãe, então eu não conheci meus avós paternos. Então, qualquer um deles, eu acho que seria uma pessoa que eu gostaria de bater um papo para conhecer. Por conhecer, saber a história, enfim, que eu não tive a oportunidade de conhecer por uma questão de fatalidade, né? Eu acho que eles são meus avós paternos, ou minha avó, ou meu avô, se eu pudesse escolher. Recentemente, em algum dos podcasts, fiz essa pergunta para duas pessoas que considero fantásticas, que é a Nininha Oliveira, né, ultramaratonista, e também o Carlos Dias, né, o nosso super-humano. Qual é o limite do ser humano na corrida da vida? Sabe, Fred, que para mim o limite do ser humano tá muito no autoconhecimento, né? É difícil o limite ele é determinado pelo autoconhecimento, como eu disse, dele entender que o que ele quer é porque ele quer ele pura e simplesmente e não porque ele está reagindo às questões sociais e assim por diante, né? Então eu acho que o limite está aí. E ele se prender a isso, né? Eu quero essa coisa, e ele buscar atrás disso e ficar ali ou não por questões 100% pessoais e não deixar, né, essas pressões externas que por muitas vezes não tem valia influenciar nessas decisões, sabe? Se a pessoa está contente naquele estilo de vida dela, ficar lá. Eu acho que o limite está muito aí, porque se ela não estiver contente, ela vai buscar outra coisa, né? Então o limite está ali de você ter autoconhecimento e determinar. E quando você determina, você acaba correndo atrás, né? Sem procrastinar muito. Eu falo por mim, eu procrastino muito, é uma das grandes dificuldades que eu tenho pessoalmente, né? Eu acho que o limite está muito aí. Togumi, é assim mesmo, meu amigo. Conversa boa, passa rápido. Chegamos à última pergunta, que nada mais é do que qual é a mensagem, né, que eu não te perguntei e que talvez você gostaria de deixar para os ouvintes dos 35 países que nos ouvem? Sabe que uma das perguntas que as pessoas me fazem com relação ao Thor é quanto tempo eu levei para me preparar, né, para o Thor Giance. E até a frase no livro, né, que eu coloco que, não com essas palavras, mas
que não são os 12 meses anteriores à prova que me fez preparar para o Thor, né? Todo o processo esportivo que a gente passa, de vida também, né? Te leva a chegar melhor preparado ou não numa prova como o Tor de Anse. Então, a minha mensagem é essa, né? Busque novos desafios, entenda o que você precisa aprender e entenda o que você precisa desenvolver para conquistar ou para cumprir esse novo objetivo, né? E sempre sem pular etapas, né? Eu acho que eu vejo muita gente ainda fazendo uma coisa pulando muito as etapas. Então, não pule etapas. E eu acho que a primeira razão, o primeiro motivo para você fazer qualquer coisa é de você fazer por você mesmo, né? Porque aí a razão é muito forte, né? Quando a gente faz por nós, parece meio egoísta, mas não é. Eu vou explicar por que não é. Quando a gente faz por nós, a gente briga mais, né? A gente é super forte esse link, esse vínculo. E por que eu não falo que é egoísta? Porque para a gente estar 100% para as pessoas próximas, para os amigos, para a família, para seja quem for, para a gente estar 100% para elas, a gente tem que estar 100% conosco, né? Consigo. Então, se eu não estiver bem, se eu estiver na minha estamina de 50%, é 50% que eu vou oferecer para as pessoas. Se eu tiver 70%, é 70% que eu vou oferecer para as pessoas. Então, fazer as coisas tendo um bom motivo, e o bom motivo é você cuidar de você, porque se você tiver 100%, você vai estar 100% para todo mundo. É isso. Togumi, que papo bom. Muito obrigado por fazer parte da história aqui do Reset Humano, né? As portas aqui estão abertas para você sempre. Novamente, muito obrigado. O projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza, na montanha, e visa desenvolver o ser humano, dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza, em nossa casa, no planeta Terra. E para quem ouviu este episódio até o final, muito obrigado novamente. Espero que tenham gostado e sigam nosso projeto nas redes sociais, no Aventure Box, no Instagram, no YouTube, LinkedIn, no Facebook e também no Telegram. É só procurar pelo Reset Humano. Você quer receber o último episódio, podcast? Escreva para o WhatsApp +55 11 98 165 0990 com a palavra podcast, que sempre enviaremos o último episódio. Desejo uma excelente semana, muita luz e bons ventos a todos. Muito obrigado.